direito administrativo ele tem como objeto exatamente o estudo sobre a administração pública, né? Vale dizer, o estudo sobre as administrações públicas, tendo em vista a organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal, onde há 3 esferas de administrações públicas: administração pública federal, administração pública estadual e administração pública municipal. Então, temos, como previsão no artigo 18 da Constituição Federal, 3 administrações públicas, 3 esferas de administrações públicas. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguém tem alguma pergunta a fazer, algum complemento em relação a essa Constituição político-administrativa do nosso Estado, conforme prevê lá o artigo 18 da Constituição Federal? Então, nós estamos analisando aí a Constituição Federal e a administração pública como um todo. A administração pública na verdade, deixa eu ver se eu acho aqui a administração pública, ela pode ser direta, pode ser... na verdade, a administração pública, ela é composta de 2 partes, né, fundamentais que nós estamos vendo. A administração pública nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e o artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, ela se distribui em administração pública direta, que é o centro do poder, e administração pública indireta. Mas antes disso, nós temos aí a administração pública. Antes de entendermos o que é administração pública, temos que prestar atenção no seguinte termo, que a administração pública ela se regula pelo direito público, né? O direito público é aquele direito onde só se faz aquilo que a lei manda, ou se deixa de fazer aquilo que a lei manda. Então, o direito público é aquele direito onde a lei manda fazer ou deixar de fazer, a exemplo do que prevê a Constituição Federal lá no artigo 5º, inciso 2º, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E tratando-se de administração pública ou das esferas de administração pública, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, nós temos aí essa lei no sentido amplo. Então, essa lei que está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ela se dá no sentido amplo, ela pode emanar tanto do Poder Legislativo, quanto do Poder Executivo, quanto do Poder Judiciário, dentro daquela configuração prevista no artigo 2º da Constituição Federal, onde os poderes são independentes e harmônicos. Então, vejam que os 3 poderes poderão aí criar leis, né? Cada um à sua forma, como já vimos. Por exemplo, o Poder Judiciário cria leis exatamente nas decisões, nas sentenças, né? Nos acórdãos, quando for em Tribunal Superior, etc. E o Poder Legislativo, ele cria leis exatamente dentro do que prescreve o artigo 59 da Constituição Federal, quando fala no processo, o processo legislativo, nos termos da Lei Complementar número 95 de 98. Então, a Lei Complementar 95 de 98 é interessante na sua leitura, na medida em que ela traz aí como se deve ler, como se deve interpretar, como se deve fazer uma lei, prescrevendo o que deve ser feito quando prevê o artigo 59 da Constituição Federal. Então, eu creio que o senhor já tenha dado uma lida nessa Lei Complementar número 55, né, 95, Lei Complementar 95. Lei Complementar 55 é a lei do ICMS aqui do Estado do Acre. Então, a Lei Complementar 95 de 98 traz exatamente como deve ser a lei. E o Poder Executivo tem lá os seus decretos, por exemplo, o decreto autônomo do Presidente da República, previsto no artigo 84, né, o artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Então, o decreto é autônomo exatamente por ser privativo do Presidente da República, mas tanto as sentenças, as decisões do Poder Judiciário, quanto as leis do Poder Legislativo e os decretos, por exemplo, do Poder Executivo, eles têm uma característica, né? Eles são imperativos, né? Eles são cogentes, eles obrigam a fazer ou obrigam a não fazer.
Então, vejam que essa obrigação, essa imposição, esse conjunto de regras que é imposto à sociedade, pela sociedade, através exatamente ou do Poder Judiciário, ou do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo, se dá exatamente o que caracteriza a definição do conceito prático que nós vimos, que é o conceito de direito, né? Então, o conceito de direito, como já vimos, é o conjunto de regras que é imposto à sociedade pela sociedade. Então, essa é a primeira mentalização que se faz necessária, em função exatamente de que todos temos que entender, né, o limite dessa lei. Então, a lei nada mais é do que uma expressão dessa manifestação da vontade da sociedade, e a lei, ela representa aí a vontade daquilo que a sociedade quer. Então, temos dois tipos de regras para que a sociedade possa, então, estabelecer um tipo de contrato social, né, que é o conjunto de regras que é imposto à sociedade, que é o direito, e o conjunto de regras é aquele que surge espontaneamente no meio da sociedade, sem que ninguém imponha esse conjunto, que são as chamadas regras morais, né, e no seu conjunto, objetivamente, as regras éticas. Então, temos aí as regras morais e o conjunto delas, as regras éticas. E o conjunto de regras que é imposto à sociedade, aí nós temos como o direito. Então, o direito é que determina o que a administração pública ou as administrações públicas deverão fazer ou deixar de fazer, como irão fazer, quando irão fazer, por que irão fazer. Tudo isso deve estar, logicamente, na lei, né? Então, a lei é que traz exatamente quais são as ações, como é que a administração pública irá se movimentar, como que a administração pública poderá agir. Estou com o meu neto aqui, o bicho está complicando. Então, vejam que nós temos aí a questão do agir da administração pública, e esse agir terá um limite, e o limite será exatamente estabelecido pelas normas, pela lei, tanto normas que poderão emanar do Poder Legislativo, quanto do Poder Executivo, quanto do Poder Judiciário. Dentro daquele espírito das leis de autoria lá do Montesquieu, né, que originou o artigo 2º da nossa Constituição Federal. Então, a primeira mentalização que nós temos que ter exatamente a questão de que o direito é um conjunto de regras que impõe-se à sociedade, pela própria sociedade, e a administração pública dentro do Estado de Direito, conforme prevê o artigo 1º da Constituição Federal, deverá também obedecer a esse conjunto de regras. Então, existe um limite, né? Esse limite estabelecido é o Estado de Direito, ou seja, aquele Estado em que ninguém está acima da lei, né? Nem o Estado, nem as administrações públicas. Então, existe um limite, e esse limite é exatamente o Estado de Direito. O Estado de Direito que estabelece aí o limite tanto à sociedade quanto à própria administração pública como um todo. Então, vejam que o conjunto de regras imposto à sociedade é a definição do conceito prático de direito. A segunda observação para a mentalização dos senhores é exatamente a questão da supremacia, né? Qual é o interesse que o Estado deve agir? Qual o interesse a administração pública ou as administrações públicas deverão agir ou deixar de agir exatamente no interesse público. Então, o princípio que prevalece na administração pública como um todo é o princípio da supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público deverá sempre prevalecer sobre o interesse privado. O interesse público sempre deverá prevalecer sobre o interesse privado. Isso significa que toda vez que a administração pública agir ou deixar de agir, né, se movimentar ou permanecer inerte, será exatamente pelo interesse público, ou seja, será em prol do interesse público. A administração pública não deverá, claro que, na verdade, a prioridade, a supremacia, poderá acontecer aí dela se movimentar aí por uma pessoa só, por um indivíduo só, mas o interesse é da supremacia do interesse público. Então, toda vez que ela se mexer, que ela agir, né, ela deverá fazê-lo exatamente baseado no interesse da sociedade, no interesse público, no interesse social, etc, etc. Assim é que deve agir a administração pública ou as administrações públicas, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal.